Se você não sabe inglês, não tem tanto dinheiro e talvez não é formado, esse programa é para você. Hoje eu vou falar sobre o Rural and North Immigration Pilot, que é um programa que o Canadá criou um pouco mais facilitado para atrair pessoas para o interior do Canadá. Então acompanha aí. Fala aí galera, beleza? Léo do Canadá na área. Hoje eu vou falar sobre o programa Rural and North Immigration Pilot. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like e já deixa um comentário aí o que você acha desse programa, acha que se enquadra a você. Hoje eu vou falar desse programa que é um pouco mais facilitado, assim como o programa Atlantic Immigration Pilot. Se você ainda não viu esse vídeo, eu deixei no card aí acima, então clica aí depois desse vídeo para você acompanhar aí sobre esse outro programa um pouco mais facilitado também no Canadá. E esse programa ele foi criado para atrair pessoas mais para o interior do Canadá. Então, independente da província que é a cidade, talvez está dentro desse programa de imigração. Esse programa de imigração ele foi criado para pegar pessoas que geralmente vão para Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary e pegar esse pessoal aí que não conseguiu muito se imigrar e atrair para o interior do Canadá. Então, se você me acompanha há mais tempo, você sabe que o Canadá é dividido em várias províncias e lá no centrão do Canadá tem Saskatchewan e Manitoba. Esse programa não é exclusivamente destinado para essas duas províncias que é mais rural. Não, ela pega ainda cidades um pouco mais afastadas, mas que pode ser interessante para você por conta do custo de vida, o custo dos colleges e universidades são mais em conta, então pode ser mais atrativo para você. Esse é um programa piloto e existem algumas cidades que fazem parte desse programa e eu vou deixar aqui na tela para você ir acompanhando qual que cidade faz parte desse programa. Então você pode perceber que existem tantas cidades de Ontario, de British Columbia, de Saskatchewan, de Manitoba e de Alberta. Mas, por exemplo, não tem as cidades principais de Saskatchewan e de Manitoba, que é Winnipeg, de Manitoba, Saskatoon e Regina, de Saskatchewan. Então, essas são cidades mais do interior, então é justamente para atrair pessoas, porque essas cidades elas precisam de mais imigrantes para aquecer o sistema econômico do país. A primeira coisa que você precisa apresentar, ou você apresenta que você tem experiência de trabalho, ou você tem alguma graduação no Canadá. Eu vou apresentar para você a forma que é um pouco mais complexa. A primeira coisa, ou você apresenta que você fez uma graduação no Canadá, ou pode ser um college, precisa ser um pós-secondary, mas precisa ter a duração de no mínimo 2 anos e você ter estado em alguma dessas comunidades por pelo menos 16 meses. Então, se você fez algum college ou universidade, você pode aplicar para esse programa. Ou você ter feito um mestrado no Canadá em alguma dessas comunidades e não tem duração específica para esse mestrado. Se você não quiser fazer um curso de graduação nessas comunidades, você vai precisar apresentar experiência de trabalho. Então essa é a terceira opção. Essa experiência de trabalho precisa ser de pelo menos 1 ano e essa experiência de trabalho tem que ter, dentro de 3 anos você precisa apresentar 1 ano de experiência de trabalho, que equivale a mais ou menos a 1.500 horas, que é o equivalente a você trabalhar 30 horas semanais durante um ano todo. Mas essas 1.500 horas não precisa ser direto, pode ser meio que intercalado. Por exemplo, você fez 6 meses, parou 3, trabalhou mais 6, que também vai valer como experiência de trabalho. Mas isso precisa ser em apenas um NOC. O NOC ele é definido entre 0, A, B, C ou D. Esse NOC, se você for gerente, você cairia no NOC 0. Então, se você é gerente de qualquer área, você é gerente de restaurante, por exemplo, você cairia no NOC 0. Mas se a sua área de trabalho necessita de alguma graduação, por exemplo, médico, dentista, arquiteto, todos eles precisam fazer uma graduação para poder exercer essa atividade, então elas cairiam na NOC A. No NOC B, você faz atividades que não tem uma graduação, mas sim um college ou
um tecnólogo, como é no Brasil, por exemplo, os eletricistas. Então, qualquer atividade que você tenha que fazer, tipo um college, assistente de veterinária, por exemplo, cairia no NOC B. O NOC C são para aquelas pessoas que têm apenas um colégio, mas precisam ter um certo treinamento para exercer atividade, tipo os caminhoneiros, assim. O caminhoneiro ele precisa ter uma habilidade lá, precisa ter um treinamento prévio para conseguir fazer as entregas, por exemplo. E o NOC D são aquelas pessoas que não precisa ter não precisa ter treinamento nenhum, então eles caem no NOC D, que são tipo pessoas que faz um treinamento ali na hora e já consegue fazer o trabalho. São tipo as faxineiras, são os estoquistas, mas você pode colocar no Google lá, Find Your NOC, que você coloca lá qual que é a sua atividade em específico e você vai definir e você vai conseguir enxergar qual que é o seu NOC. Por exemplo, se você colocar Mechanical Engineer, que é engenheiro mecânico, vai aparecer uma série de coisas, uma série de atividades que está dentro, linkada com ser um engenheiro mecânico. Então, uma vez atingindo a maioria dessa lista, você pode definir qual que é o seu NOC. Uma vez definido qual que é a sua área de atuação e sabendo qual que é o seu NOC, você vai precisar saber qual que é seu nível de proficiência para cada uma das suas atividades. Então, se você caiu no NOC 0 ou A, você vai precisar de um CLB 6, que eu vou deixar aqui na tela marcado qual que é o equivalente para a prova do IELTS, onde você pode ver essa tabelinha aqui, que mostra qual que é a nota para o Reading, Writing, Speaking e Listening. Então você vai precisar de um CLB 6 se a sua área de atuação for 0 ou A. Se a sua área de atuação for B, você vai precisar de um CLB 5. Então você vai poder ver qual que é a nota que você precisaria. E se o seu NOC for C ou D, você ia precisar de um CLB 4. Então o nível solicitado de proficiência em inglês nesse programa é muito menor do que comparado com os outros programas. Por fim, você vai precisar apresentar duas coisas. A primeira é você mostrar que você é capaz de arcar com os custos no Canadá, então mostrar que você tem grana suficiente. Eu vou deixar na tela aqui qual que seria a grana que você precisaria para cada uma se você for com uma ou mais pessoas no Canadá. Então, se você for com três pessoas, você ia precisar de mais ou menos 13 mil dólares canadenses, que é um custo muito menor do que comparado com os outros programas de imigração. E essa grana você pode apresentar se você tivesse investimentos ou uma grana guardada ou até os real statements, que são casas, por exemplo. Então tudo isso entraria como esse fundo que você conseguiria bancar todo mundo que você levar para o Canadá junto com a sua imigração. Você precisa apresentar também algum requerimento educacional. Ou você ter feito um high school no Canadá, ou você precisa fazer a validação do seu diploma. E você fazendo a validação do seu diploma precisa também ser um pós-secundário, ou um tecnólogo, ou uma graduação. Aí sim você consegue aplicar para esse programa. E aí no fim você ia precisar dessa sua oferta de emprego, que existe uma lista dos Designated Employees, que são vários empregadores no Canadá que têm a permissão de pegar imigrantes para trabalhar. Então eles podem oferecer emprego para essas pessoas. Então você, uma vez achando esses empregadores, você pode conversar com eles e tentar ganhar sua oferta de emprego. E uma vez ganhando sua oferta de emprego, você pode aplicar para esse programa. Então só tem um detalhe, que se o seu NOC for D, você vai precisar de uma oferta de emprego também no NOC D. Então se você for, por exemplo, um faxineiro, você vai precisar ter experiência tanto em faxina quanto vai precisar de uma oferta de emprego na área de faxina, atingindo todos os requerimentos do NOC D para essa área. Então, comparado com os outros programas de imigração, nenhuma pessoa que tem NOC D pode ir para as outras áreas de imigração apenas com esse programa Rural e Northern. Então esse é um benefício muito grande. Se você não tem uma área de formação muito grande, a sua opção talvez
é esse do Rural e Northern, e também essa questão de ter um custo mais baixo, você precisar apresentar um fundos não tão grande, né? E essa questão de ter uma língua e não ter tanto uma proficiência em inglês é uma bela de uma opção também para ir para o Canadá. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like ou se inscreve aí, que é um prazer fazer esse tipo de vídeo para você. E muito obrigado por ter assistido até o final e eu te vejo no próximo vídeo.